Olá, bem-vindo ao programa Conexão da TV Viking. Estamos aqui novamente para bater um papo descontraído sobre empreendedorismo. E hoje com um novo componente do nosso time, né, Marco? Ricardo Rocha. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, Paulo. Vai ser uma experiência muito bacana, hein? Obrigado aí pela... E também Marco Ribeiro, meu companheiro desde o início aí desse programa. E com uma convidada super especial, a Elaine Daffara. Obrigada. Bem-vinda, Elaine. Obrigada. Nosso bate-papo aqui é super descontraído. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre aquilo que o empreendedor aí precisa saber, ou quer saber, ou a gente tem um pouquinho para compartilhar. E hoje, nosso tema vai ser... Como a relação da imprensa com o empreendedorismo. É isso aí. A Elaine, fala um pouquinho de você, Elaine. A Elaine trabalha com assessoria de comunicação, é jornalista e tem uma experiência nessa área que a gente quer compartilhar. Nós do lado também empreendedores, empresários, né, fazendo as nossas, às vezes, os nossos erros, nos relacionando errado, e a Elaine nos mostrando quais são esses caminhos que são super interessantes da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Sempre temos, sempre temos convidados, sempre com uns sobrenomes diferentes, né? Sempre. Conta pra gente, é Daffara ou Daffara? Daffara. Elaine Daffara. É origem o quê? Italiana, Elaine? Italiano. Italiano. Muito legal. Ótimo. E aí? Bem, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa há 10 anos. Assessoria de comunicação, na verdade, porque é mais do que imprensa. Que é o relacionamento, na verdade, entre empresas e pessoas físicas, profissionais liberais e a imprensa. Pessoas que querem se tornar notícias ou que são procurados pela imprensa para participar de matérias jornalísticas. Esse é o meu trabalho. Legal. E como é que você vê isso hoje do lado... do empreendedor, do empresário? O que acontece quando ele não entende essa relação, né? Você deve receber muita gente perguntando para você, olha, Elaine, me coloca naquele jornal, me coloca naquela TV, me coloca naquele portal na internet, dá um jeito aí, né? Me contrata para fazer, eu te contrato para você fazer isso. Então, na verdade, cada cliente, cada empresa, cada pessoa que me contrata, o primeiro passo que eu faço é fazer uma reunião, entender o que aquela empresa tem de notícia. Como eu sou jornalista, já trabalhei em revistas, já trabalhei em jornal, eu trago essa experiência, agora que eu estou do outro lado do balcão, que os meus clientes são empresas, para entender, para identificar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de um governo, de uma ONG, o que ele tem de notícia. Que pode ser interessante para a imprensa. Então, esse é o primeiro passo que eu dou quando eu inicio um trabalho, fazer essa ideia. O relacionamento com a imprensa, ele é um relacionamento construído de longo prazo. Por quê? Todo jornalista, ele precisa confiar naquela pessoa, naquela fonte que vai falar. A credibilidade, assim, é o mais importante. Quando o jornalista te procura, ele quer que você fale, tenha dados consistentes, que você esteja preparado para aquilo e que ele possa confiar. Porque, afinal de contas, é a ferramenta dele, é o trabalho dele. Os jornalistas, quando ele está no dia a dia do trabalho dele, ele está o tempo todo buscando isso. É a ferramenta, ele procura notícias e pessoas que falem sobre um determinado assunto. Então, é isso que eu faço. Eu levo o que a empresa tem, que pode ser notícia, ao conhecimento daquele jornalista. A hora que ele precisa fazer uma matéria, por exemplo, sobre empreendedorismo, estou fazendo uma matéria sobre empreendedorismo e quero conversar com empresas que inovaram na área de tecnologia, por exemplo. Ele procura o assessor de imprensa, geralmente ele já tem esse contato pré-estabelecido, procura o assessor de imprensa, o assessor de imprensa sugere algumas fontes ou alguns temas específicos, prepara o entrevistado para essa conversa com o jornalista. Daí, essa empresa, essa pessoa sai como uma fonte ali naquela matéria. É quase um coaching para ser entrevistado. É praticamente. Eu faço todo o preparo mesmo, de treino, algumas questões que podem ser perguntadas, faço todo esse preparo. Importante destacar que muita gente não entende o trabalho de assessoria de imprensa, a gente trabalha com a notícia, com a matéria publicada. Né? Não é um trabalho pago, é o que diferencia da publicidade. Elaine, pegando um gancho do que você falou da questão de entender a necessidade do cliente, a gente vê que o trabalho de assessoria de imprensa, ele é um assunto, ou até uma espécie de uma consultoria que precisa ser um pouco mais desmistificada
para alguns segmentos de negócio. Principalmente as empresas de porte pequeno e médio, que ainda a gestão não é tão profissionalizada, mas que não enxerga a importância do trabalho da assessoria de imprensa. Então, se a gente for trazer esse contexto, dentro do contexto estratégico da empresa, como que o trabalho de um assessor de empresa pode complementar até mesmo o posicionamento de mercado da empresa, que eu acredito que isso tem uma relevância dentro do trabalho da assessoria de imprensa, de um jornalista, e como que ele pode agregar dentro do planejamento estratégico de uma empresa? Como que pode ser feito esse trabalho, até para desmistificar um pouco essa importância, né? Porque hoje se fala em assessoria de imprensa, a gente vai entender que só empresas de grande porte têm acesso a esse tipo de trabalho. Mas eu acredito que trazendo um pouco para uma realidade do micro, pequeno e até médio empreendedor, eu acredito que também tem uma grande utilidade. Agora, como estreitar esse relacionamento e como desmistificar esse assunto dentro do contexto dessas empresas? Existem dois aspectos nisso que você está falando. Primeiro é a questão estratégica. A assessoria de imprensa ela é totalmente estratégica. Ela trabalha junto com a estratégia da empresa. Como a empresa quer se posicionar, quais são os diferenciais dela, como ela quer ser vista pelo mercado. Isso eu faço através do posicionamento. Por exemplo, quando o leitor, que é o público final ali, vai ler aquela matéria, a nossa intenção, quando a gente trabalha, é que ele consiga ler, consiga perceber esses diferenciais da empresa. Então, é o planejamento estratégico. Se você quer crescer, se você quer se diferenciar por isso e aquilo. Então, ele é totalmente alinhado e, geralmente, a assessoria de imprensa, a gente trabalha com o primeiro escalão da empresa, com o presidente, com a diretoria. Essa questão de micro e pequenas empresas, realmente, se você pegar 2 décadas atrás, somente as grandes empresas e governos tinham assessoria de imprensa, porque existe uma necessidade até natural. As grandes empresas elas são procuradas naturalmente pela imprensa. Você imagina uma Petrobras, a quantidade de demandas de jornalistas que tem todos os dias. Uma prefeitura, a quantidade de pessoas procurando informação o tempo todo ali. Então é claro que essas empresas, esses governos contratam assessoria de imprensa. De uns anos para cá, o trabalho de assessoria de imprensa cresceu muito, inclusive a oferta de assessoria de imprensa. Hoje você tem dados da Federação Nacional dos Jornalistas que mais de 40% das pessoas formadas em jornalismo trabalham em assessoria de imprensa. Então você aumentou. Quando você aumenta, aquela história de mercado, você tem uma oferta maior, o preço também se reduz. E foi o que aconteceu, o que a gente está vendo no nosso mercado. Então você não tem apenas grandes assessorias de imprensa, você tem assessorias de imprensa grandes, muitas grandes, e muitas médias e muitas pequenas. Então você consegue isso no cliente, que é a pequena empresa, você consegue entender tranquilamente. O investimento da própria empresa também está tendo uma procura maior, porque o investimento não é tão alto quanto muitas pessoas pensam. Muitas vezes um trabalho de 1 ano de assessoria de imprensa, às vezes é o valor de uma propaganda, por exemplo, de uma campanha, de algo assim. Uma campanha publicitária. Entendeu? Então, você dividido num ano, como ele é um trabalho geralmente de longo prazo, no mínimo 3 meses até 1 ano, acaba dando um valor razoável. Por outro lado, você tem espaços também. Cada vez mais você tem espaços para esse tipo de notícias de pequenas empresas. Né? Você tem, dentro dos grandes jornais, cadernos específicos, por exemplo, o Estadão tem um caderno de pequenas e médias empresas, o UOL tem uma seção, uma editoria de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas cada vez mais estão desenvolvendo produtos inovadores, startups que são grandes notícias que podem interessar para o público de uma maneira geral, para o leitor ou para o telespectador. Então, você consegue trabalhar nesse aspecto. Além disso, a comunicação, quando você olha, quando você pensa ela estrategicamente, ela é integrada. Né? Eu estava comparando aqui a publicidade e a assessoria de imprensa, mas se você me falar assessoria de imprensa substitui a publicidade, eu vou te falar não, elas são complementares. Mas aproveitando, só para essa confusão que pode gerar na cabeça das pessoas, você citou o exemplo do Estadão, espaço de micro e pequena empresa, para você também gerar essa informação para ser publicada. O próprio site da empresa, o assessor de imprensa, ele pode ser como se fosse um gestor de conteúdo? Ele entra dentro dessa linha, porque a gente também tem a questão do publicitário sendo gestor de conteúdo do site de uma empresa.
né? O Marco está aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Isso não pode conflitar? Como que poderia ficar mais claro essa separação? Por exemplo, eu tenho um site e eu quero trabalhar com conteúdo mais relevante. Esse trabalho eu vou estar trabalhando com um assessor de imprensa, com uma agência de publicidade, como que a gente pode... Geralmente a gente trabalha em parceria. Assessoria de imprensa, as agências de comunicação mesmo, que oferecem conteúdos, como eu ofereço, eu trabalho em parceria com agências de publicidade. Porque você pensa numa estratégia de comunicação única e cada um faz ali a sua parte. A publicidade, ela tem geralmente, a própria formação da publicidade é uma linguagem mais vendedora, que a gente fala que não é uma linguagem que o jornalista aceita tão bem, né? O que a gente faz, geralmente, são produções de conteúdos noticiosos. Posso te dar um exemplo. Você tem uma empresa de materiais de construção, por exemplo, uma loja de materiais de construção. Como que trabalha a publicidade? Como que trabalha a assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa, geralmente, ela vai trabalhar na formação da imagem, por exemplo, uma nova loja que está sendo aberta. Vou sugerir ao jornalista uma matéria sobre aquela empresa que está chegando, quais são os diferenciais dela, a história dela, a geração de empregos, que tudo isso forma uma imagem positiva. Mas eu nunca vou falar, ela tem o produto mais barato. O jornalista, né, que é do outro lado, ele não aceita bem essa relação, ele não vende aquele produto. Quem faz isso é a publicidade. De tanto por tanto, meu produto, eu estou com um valor, com desconto tal, isso quem faz é a publicidade. Eu posso até falar, entrar numa matéria, por exemplo, de liquidação de final de ano, depois do Natal. Isso é uma matéria jornalística. Mas o jornalista, quando ele faz a matéria, você pode perceber em todas as matérias, ele nunca vai falar, essa empresa tem um valor mais baixo do que aquele, que é uma linguagem de venda da publicidade. Na questão de sites, por exemplo, de internet, o conteúdo pode ser produzido, mas ele vai seguir essa mesma linguagem. A hora que você for falar de questões mais institucionais ou de conteúdo para o leitor, para o seu cliente, geralmente pode ser feito pelo jornalista, pelo assessor de imprensa. Quando você for um lado mais publicitário mesmo, de vendas, é pela agência de publicidade. E em sites, por exemplo, em redes sociais, Facebook, acaba indo na mesma direção. Estou falando de uma questão mais promocional, acaba sendo feito publicitário. Se eu for falar, por exemplo, de uma loja de materiais de construção, vou falar matérias com dicas de reforma, ou dicas de decoração, por exemplo. São matérias jornalísticas. Isso quem produz somos nós. Você vai adequar a linguagem ao público que aquela empresa atende. A linguagem é o conteúdo. Levar o conteúdo e a comunicação ao tipo de público, ao segmento, à classe social que a empresa atende e vai procurar manter esse relacionamento. Exatamente. Eu acho que a grande questão muitas vezes para o micro e pequeno, nem vou falar pequeno e médio, mas micro e pequeno, que aí no Brasil estamos falando em pelo menos 14 milhões de micro e pequenas empresas ativas, é a relação dele, eu acho que não é o distanciamento dele sobre o que uma assessoria de comunicação ampla faz, né? Ele não compreende muito bem. Eu acho que ele acaba usando a própria agência de publicidade até para fazer um pouco desse trabalho de forma meio que inconsciente. Eu acho que ele pensa... Ele tem um amigo dele que faz lá logo, faz o site, desenvolveu, eu quero colocar essa matéria. Eu queria... Aí, obviamente, a agência, na questão de querer atender, vai atender. Então, acho que essas mas aí nós estamos falando muito ali, restrito ali, só o site e tal, né? Aqui é muito mais amplo, estou falando de sim, mídias, mas o que eu estou querendo dizer é justamente canais, essa informação que ainda tem que ser desmistificada, que o Paulo está falando, que é justamente que hoje é feito de uma forma caseira, uma forma assim, improvisada. É o meu amigo que fez lá o site, então ele que faz a manutenção do conteúdo. E às vezes, pela especialidade, a pessoa é publicitária e tal. Então, o conteúdo, que às vezes o que ele precisa é de cunho jornalístico ou de uma matéria mais encorpada para poder atingir, entregar a mensagem correta, às vezes é essa... Então, mas aí nós estamos muito restrito, de novo. Lá na agência, por exemplo, nós temos um RP, um jornalista, um publicitário, redatores. Então eu faço a redação, talvez num formato que a Elaine está falando sobre uma matéria mais jornalística. Só que eu faço para o site. Apenas para o site. Apenas para o site. Eu não tenho relação nenhuma com mídias, né? Que é onde entraria a assessoria, né? Então, assim, a gente faz o promocional, faz
desenvolve o canal numa questão mais jornalística também, só que é somente para a rede social do cliente e para o site dele, né? Eu acho que essa integração com as mídias, que é o grande foco que a assessoria de imprensa faz, né? E o público seu mais comum? Você falou, as pequenas empresas têm muito startup, tem muito produto novo, mas e o tradicional? Essas empresas não procuram, eles não se desenvolvem. Tradicionais, eles não se desenvolvem nessa questão, é bem mais difícil. Não, como eu falei, de alguns anos para cá, as empresas pequenas de segmentos tradicionais também procuram também. Você tem espaço praticamente para todas as empresas. Você tem muitas revistas especializadas, você tem uma quantidade gigante de canais de TVs a cabos, de sites. A gente trabalha com blog, quando o assessor oferece também conteúdo para blog. Apesar de muitos blogs não serem feitos por jornalistas, tem muita gente que fala sobre um tema específico, por exemplo, entendeu? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, hoje de clientes meus que são menores, eu tenho chefe de cozinha, Olha que legal. buffet, tenho nutricionistas, são 3 nutricionistas, por exemplo, para ter um exemplo assim, que trabalham juntas e desenvolvem são fontes. Como que você coloca uma matéria de uma nutricionista, por exemplo, numa empresa? Você tem uma série de veículos, por exemplo, direcionados a mulheres, que estão falando sobre dietas, saúde, né? sobre saúde, precisa de uma receita, quer saber quantas calorias tem lá, esse tipo de coisa. Para o profissional, isso tem um valor gigante, porque você tem a credibilidade do veículo, não é você falando de você mesmo. Quando você fala bem de você mesmo, é uma coisa. Quando o veículo fala bem de você, é diferente, outra coisa. Com certeza. Você imagina, por exemplo, para um dermatologista, né, que seria um profissional liberal, muitas vezes trabalha sozinho numa pequena clínica, sair numa matéria no jornal, no principal jornal da cidade que ele está. Ou sair numa Veja São Paulo, falando de novo procedimento estético. Uma coisa é colocar no site dele que ele faz, né? Outra coisa é emplacar numa matéria, né? A gente, quando a pessoa sai numa matéria jornalística, ela, além dos leitores do jornal, da publicação ali da revista, ela potencializa aquilo, como envia para os clientes dela, coloca no Facebook. Por isso que eu falo que você pensa tudo junto, você pensa estrategicamente, você coloca essa matéria no seu site, você passa no site. É diferente. Você começa a potencializar esse trabalho e a sua divulgação. Isso para a credibilidade, assim, o valor que se agrega ao profissional, ele é inestimável. Tem empresas que mudam antes dela começar a sair na imprensa e depois que ela começa a sair na imprensa. Com certeza. Né? Ela muda de patamar dela. Então E a importância de todo esse contexto da comunicação que a gente precisa compreender, e a TV Viking, o programa Conexão, um bate-papo como esse tem o objetivo do telespectador, quem está nos assistindo, aprender um pouquinho para começar a se educar, para compreender que você pode potencializar o seu negócio com várias ferramentas da comunicação, né? Então, trabalhar com uma assessoria de comunicação que pensa a questão da imprensa, das mídias sociais, do site, em parceria com a sua agência, que normalmente você já contratou, é uma oportunidade fantástica, e o pequeno, o micro, às vezes não sabe, né? Então, isso eu acho que a gente começa a trazer a discussão e acaba sendo importante. Vamos finalizar esse primeiro bloco, batendo um papo aqui com a Elaine, para a gente voltar no próximo e a Elaine contar também um pouquinho da sua história, como é que ela começou, como é que ela tem toda a sua trajetória aí como assessora de comunicação, como empreendedora, e discutir um pouquinho aí essa relação com a sua história e como é que você chegou até aqui. E voltamos daqui a pouco com o programa Conexão da TV Viking.